Bem-vindo, bem-vinda a essa live Encontro de Reintegração. Hoje o nosso tema é como que a gente pode honrar a nossa família sem repetir destinos. Por que eu trago esse tema? É comum alguns clientes perceberem que estão repetindo padrões familiares. Percebe que estão fazendo o mesmo padrão do pai, da mãe, dos avós. Às vezes o mesmo padrão que já fez antes em relações anteriores ou em trabalhos anteriores. A gente pode em algum momento da nossa vida perceber repetindo aquele mesmo padrão que a gente olhou de maneira negativa. Por exemplo, tem pessoas que têm o padrão de perder dinheiro. Então, elas fazem dinheiro e perdem dinheiro. E se ela olha para a família dela, ela também enxerga esse padrão. E aí, como é que a gente faz? Quando a gente se percebe repetindo inconscientemente. Como se liberar disso ao mesmo tempo honrando a nossa família? Como se liberar de padrões difíceis e ao mesmo tempo estar numa postura respeitosa com a nossa família? Olha aqui o pessoal trazendo. Eu repito alguns padrões. É tão involuntário isso. É justamente isso. Acontece de maneira inconsciente. É como se tivesse um caminho de energia e quando a pessoa menos percebe, ela está fazendo aquilo. Quando ela menos percebe, ela está fazendo a mesma coisa que ela olhou no pai e na mãe e não gostou. Ela está repetindo de um jeito um pouco diferente. Então, assim, para trazer uma consciência nesse tema, eu vou trazer 3 imagens. 3 metáforas que vai ajudar a gente a entender melhor como é que a gente pode se liberar. Então, assim, às vezes a gente tem a ideia que esses padrões familiares, eles são como alguma coisa que gruda no nosso pé. Como se a gente estivesse numa lama e aquela lama grudasse na gente. Só que, na verdade, esses padrões familiares, eles são presentes. Os pais entregam como a galinha faz a casquinha do ovo pro pintinho. Então, quando o pintinho tá lá dentro do ovo, aquela casquinha é para proteger ele. Então, muitas crenças familiares e padrões foram entregues pra gente como uma maneira de proteção. Por alguma razão, a família sobreviveu daquela maneira. Por alguma razão, aquele padrão que ela faz, aquele padrão que a família repete, às vezes o padrão, por exemplo, de sempre comprar comida para sobrar, ou de sempre comprar comida para faltar, não importa o padrão que a família siga, esse padrão, ele está referenciado em alguma experiência da família. Então, a nossa família, ela age como ela pode agir, de acordo com as inteligências que ela desenvolveu, com as experiências que ela teve. Então, quando a nossa família nos entrega padrões, crenças, o mundo é assim, o trabalho é assim, os homens são assim, a vida é assim, e você tem que ser assim. É como se ela entregasse uma casquinha, querendo proteger a gente. E essa casquinha serve por um tempo, durante um tempo a gente vai seguindo essas crenças, a gente vai seguindo essa maneira de ver o mundo. Aí chega um momento que essa casquinha ela fica pequena, ela começa a colapsar, porque a gente não cabe mais nela. E o problema é a casquinha? Não é. Então, o primeiro convite que eu faço é para olhar esses padrões familiares, esses destinos difíceis, olhar com amor, porque isso foi uma estratégia de sobrevivência da nossa família. De alguma maneira, a gente chegou até aqui por causa desses padrões. Primeiro, a gente diz sim para esses padrões familiares. Se alguém tiver algum padrão que queira trazer, a gente tem uma coisa concreta para conversar. Esses padrões, eles existem por uma razão, tá? Eles não foram criados à toa. Então, num certo contexto, aquele padrão fazia muito sentido.
Então, por exemplo, para famílias que viveram guerras, a violência faz sentido, porque a violência é uma maneira da pessoa operar dentro da guerra. É a maneira dela sobreviver naquele contexto. Aí, num contexto fora da guerra, a violência já perde o contexto. Então, o problema é que aquele padrão ele está desatualizado. Então, quando a gente recebe na nossa família esses padrões, é como se a gente recebesse também muitas inteligências distintas, muitas maneiras de olhar o mundo, como se a gente recebesse pincel e várias tintas diferentes. Se a gente for no automático, a gente vai pegar o pincel, a tinta e vai fazer as mesmas pinturas que nossos pais fizeram. A gente vai só copiar aquilo que nossos pais fizeram. Se a gente estiver num lugar de honrar nossa família, a gente vai pegar essas tintas que eles nos deram, a gente vai juntar com outras tintas de coisas que eu aprendi em outros grupos, coisas que eu aprendi em religiões, coisas que eu aprendi em contato com a vida, coisa que eu aprendi com a minha própria experiência. Eu vou juntar essas tintas e vou fazer uma arte autêntica, vou fazer da minha vida uma manifestação autêntica daquilo que para mim é honesto, que para mim é verdadeiro. Então você pode usar aquilo de mais bonito que tem na sua família como uma ferramenta para que você crie a sua arte, que você expresse a sua vida da maneira como você quer expressar. Seja expressando nas relações, numa profissão, expressando através de uma arte também. Então, quando a gente olha para esses padrões, a gente olha como recursos. São inteligências da nossa família. A gente tem esses recursos disponíveis, mas a gente tem uma liberdade. A gente não precisa seguir automaticamente esses impulsos. E também não precisa ter aversão a eles. O que prende a gente nos padrões negativos, essa aqui talvez é a parte mais importante, ó. Mas o que prende as pessoas nos padrões negativos é a aversão. Ela querer tirar aquele padrão para longe. Isso faz com que ela fique mais vinculada. Quando a gente começa a olhar o padrão como uma casca de um ovo, uma coisa que me protegeu durante muito tempo, eu segui aqueles padrões e aquilo me protegeu. Agora eu cresci e eu escolho experimentar fazer diferente. Nem pior e nem melhor. Essa é a postura vitoriosa. Porque se eu quero fazer melhor, eu entro numa posição de arrogância. Eu vou fazer melhor que meus pais. Eu vou ter uma vida financeira muito melhor do que o meu pai teve, do que minha mãe teve. Quando eu entro nesse lugar de arrogância, isso é facilmente perdido. A nossa alma ela segue a direção contrária. Eu quero conscientemente ser melhor, mas a alma segue o caminho de ser pior. Então, qual que é a postura respeitosa que traz liberação? É eu não querer ser melhor nem pior. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer do meu jeitinho. Talvez eu use algumas inteligências da minha família como uma herança bonita, como tintas na arte que eu vou expressar. Mas eu vou juntar outras tintas ali, outras percepções, outras inteligências que eu adquiri durante a vida para compor essa obra de arte que é a minha vida. Essa obra de arte mágica que é a sua vida. E desse lugar, quando você faz essa obra de arte, é uma homenagem única. E a gente pode se perguntar, né? Tem alguma área da sua vida, alguma situação na sua vida que você sente que você está pintando as mesmas paisagens que a tua família pintava? Por exemplo, famílias que tiveram uma paisagem de rejeição, tiveram histórias de rejeição, e a pessoa ela vai lá, ela pinta também
na vida dela uma paisagem de rejeição. A gente pode olhar, será que tem uma paisagem que eu estou fazendo igual, que eu estou pintando igual à minha família? Existe um padrão que atravessa gerações? E se eu pudesse criar algo novo? Só a pergunta aberta, ela é mais valiosa que a resposta. E se eu pudesse fazer diferente? Como que eu poderia fazer? Quem poderia me ajudar? Desse lugar de abertura, a gente se abre para o novo, que é aquilo que é desconhecido, que é aquilo que não foi vivido, que não é um padrão repetido. Então, para eu sair dos padrões, aqui é importante, para eu sair dos padrões familiares, eu preciso me lançar no desconhecido, eu preciso me lançar nas perguntas abertas. De que maneiras eu posso me relacionar amorosamente? De que maneiras eu posso me relacionar com o meu trabalho? De que maneiras eu posso me relacionar com o sucesso? Quantas possibilidades existem? Quantas eu conheço? Desse lugar de abertura, a gente pode ir em lugares muito bonitos. Uma outra imagem que eu quero trazer para vocês é a imagem da árvore dos galhos. Então, a árvore, ela é bonita, ela é viva, porque os seus galhos, eles vão sendo construídos em direções diferentes. Então, tem gerações de famílias que vão para cá, aí a outra geração vai para cá, e aí vai para cá, aí vai para cá. Então, a árvore, ela se expande através dos caminhos diferentes. Então, quando você faz um caminho diferente, é uma maneira de você homenagear a tua família. Quando você faz um caminho do teu jeitinho, quando você se expressa na vida do seu jeito, da maneira como você acredita, isso é uma maneira de você homenagear a tua família. Porque é como um galho que ele está crescendo na direção do sol, está crescendo na direção daquilo que acredita. Então, não é como se tivessem o caminho certo e o caminho errado, o padrão certo e o padrão errado. Não, existem caminhos diferentes, padrões diferentes que vão compor essa árvore, que vão compor esse sistema. Isso é lindo de ver. E aí a gente pode se olhar, né? Então, assim, a gente pode ver, tem alguma área da minha vida em que eu tô com dificuldade de tomar um rumo diferente da minha família? Tem alguma área da minha vida que eu tô com medo de seguir uma direção nova? Então, assim, aquilo que a nossa família viveu é um apoio, é um néctar precioso. É um apoio para que essa árvore cresça. Uma outra imagem para trazer clareza nesse aspecto é a imagem do rio e da nascente. Então, assim, o rio ele vem de uma fonte e ele vai fazer um caminho dele e ele vai seguir várias vertentes. Assim como numa família, vários irmãos seguem caminhos distintos. Então, eu posso olhar os padrões familiares como algo que me ajudou a vir até aqui. E a partir de agora eu vou escolher um caminho autêntico. Mas o caminho que meus pais seguiram é um apoio, ele me empurra para frente. A maneira como meus pais sobreviveram, a maneira como eles viveram, o mundo que eles construíram é um apoio para mim. Não é um destino fechado. A força que eles tiveram para construir é a mesma força que eu tenho para construir. Então eu olho para a força como meus pais construíram a vida deles e tomo essa força para construir a minha. Como um rio que pega a força da fonte e vai em direção ao mar, vai em direção àquilo que é amplo, aquilo que você tem como algo maior. Quando a gente está em direção ao novo, tudo flui bem. Quando a gente quer seguir contra a correnteza do rio e questionar a fonte, falar assim, nossa, mas eu não confio em vocês, eu não respeito as escolhas que vocês fizeram,
eu acho que vocês escolheram mal, eu acho que meu pai escolheu mal, que minha mãe escolheu mal. Quando a gente se volta à fonte, na direção contrária da correnteza, isso fica muito pesado. E a gente fica preso a esses padrões. Quando a gente olha sem julgamento e olha para nossa vida e pensa, nossa, como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso fazer de uma maneira verdadeira, que gere benefício? Como que eu posso estar presente na minha vida? Então, o que eu quero dizer com isso? Que seguir um caminho diferente é algo natural. Assim como o galho segue um caminho diferente dos outros galhos, assim como o rio segue um caminho diferente do rio que precedeu ele, assim como um artista pinta uma obra de arte nova, mesmo que ele tenha referências de autores, assim também a vida convida a gente à criatividade. A vida convida a gente a expressar algo novo. É como se cada pessoa fosse uma erva medicinal. Uma é alecrim, a outra é manjericão, a outra é lavanda. A vida não quer que a gente repita. Ela quer que a gente expresse a nossa essência e sirva ao mundo com a nossa essência. Se você percebe que você está preso num padrão, primeira coisa, relaxa. Olha para esse padrão com amor. E se você tiver dificuldade em se liberar desse padrão, converse comigo. Em um encontro a gente consegue avançar muito, aprofundar muito no soltar desse padrão. E é isso, eu te espero lá. Um grande abraço a todos.